Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Patanjali ki jai, Namo Vishnu Padaya Krishna Buddha Simati Ridananda Das Goswami Dinamine Namaste Guru Savan Namaste Prabhupada Brahmadanda Siddhartha. Hare Krishna. Então hoje nós vamos falar sobre os Yoga Sutras de Patanjali, né? Dando uma apresentação, introduzindo o que são os Yoga Sutras de Patanjali, que texto é esse, o que ele pode passar para a gente, né? Em poucas palavras, de forma introdutória, esse é o nosso objetivo aqui hoje, apresentar esse importante texto do Yoga. Primeiro, a gente tem que entender que tem dois grandes textos do Yoga tradicionais, dois textos clássicos. E antes dos Yoga Sutras vem a Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita é o texto, é a raiz do Yoga mesmo. Na Bhagavad Gita, você vai ver Krishna diretamente falando, não, agora eu estou aqui reapresentando o Yoga porque tinha sido perdido esse conhecimento. Então, na tradição, a gente entende que a Bhagavad Gita foi falada 5.000 anos atrás. Então, vem bem antes dos Yoga Sutras de Patanjali. Mas só para a gente entender o contexto no qual aparecem os Yoga Sutras de Patanjali, é num contexto onde já existe a Bhagavad Gita há milhares de anos. Os Yoga Sutras de Patanjali, isso já assim bem, a opinião acadêmica mesmo, não é só uma coisa na nossa tradição não. Entende-se que ele foi compilado 2.000 anos atrás, por esse sábio com o nome de Patanjali. Então ele foi compilado 2.000 anos atrás, na época de Jesus mais ou menos. Mas nessa época o Yoga já existia há milhares de anos, que de novo a Bhagavad Gita seria de 5.000 anos atrás, então já teria milhares de anos de prática de Yoga. Ou seja, os Yoga Sutras não é que eles estão assim, olha pessoal, tive essa ideia, vou chamar de Yoga. Não é essa pegada do Yoga Sutras. É ele falando assim, olha, eu vou só aqui apresentar de forma séria o conhecimento do Yoga, ou seja, não estou trazendo ele, eu estou apresentando ele, fazendo uma embalagem, uma apresentação nova desse conhecimento do Yoga que já existe, já era praticado há milhares de anos, já era bem conhecido na região. Bom, o estilo dos textos é Sutra. Sutra, assim, a cultura védica é uma cultura vasta, com muitos textos diferentes, muitas informações. E dividem-se academicamente assim, em diferentes tipos de textos que tinham nessa cultura, que tem nessa cultura. E um desses estilos de texto é o Sutra. E a palavra Sutra ainda tem no português, assim, parecido sutura, né? A gente tem médico aqui, não tem? Sutura, então um pontinho que você dá. Então a ideia do Sutra é como reduzir ao máximo a informação, mas assim, sacrificando a fluidez, sacrificando a compreensão. Mas como é que eu posso reduzir? Quase que codificar o conhecimento. Então você vai ver que os Sutras, eles têm quase assim codificado. A experiência que eu tive, assim, eu acho que praticamente todo mundo vai ter lendo os Yoga Sutras. Se você pegar só a tradução, assim, do nada, você caiu de paraquedas, olha aqui, vamos ver. E aí você lê lá, a maioria deles você vai falar, o quê? Como? Se você pegar uma tradução literal, né? Tem outras traduções que já dão uma expandida, já torna a coisa mais compreensível. Mas se você pega a tradução assim, se você lê o sânscrito, ou pega uma tradução super literal, você fica meio, como é que é mesmo? Não entende nada. Porque é tão codificado que você já tem que ter um conhecimento do yoga, você já tem que ter uma explicação para poder penetrar o seu significado, entendeu? Um texto bem hermético mesmo. Por que ser tão
é o estilo do Sutra, porque o estilo do Sutra é um estilo codificado, ou seja, é para quem está na prática. Sabe como você tem... né, pessoa que está no meio, jurista, né, mecânico, pessoal de computação, vocês falam do jeito que outra pessoa escuta e fala, né? Eu volto e meio e falo para o meu advogado, não, isso é legalês, você pode falar, eu não entendi nada, aqui que está escrito, né? Olha aqui, chegou o negócio lá do juiz, assim, mas eu não sei o que está escrito, né? Está em português, mas você não consegue ler, porque está em legalês, é outra língua, então você precisa de alguém para... Mas na língua deles, eles se entendem. Funciona bem para eles, para a gente não. Né? Imagino que programação também, está lá, blá, 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 o quê, como, o quê, o loop, não. Né? Então a gente precisa traduzir tudo, né? Filosofia, música, né? Então, assim, uma linguagem é um papo para a turma praticante, entendeu? O objetivo dele não era, assim, fazer um retiro de yoga, era falar para os amigos, sabe, para a turma dele, assim, os discípulos faixa preta, assim mesmo, entendeu? Era só para a turma dele. Bom, o foco dos Yoga Sutras é descrever em maior detalhe os estados de consciência, como funciona esse processo da iluminação em yoga, assim, descrevendo os estados de consciência, uma análise bem interessante de o que está acontecendo na mente, na consciência, no processo e, claro, especificamente no caminho de meditação. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, os dois caminhos do yoga. O Yoga Sutras, ele puxa mais, assim, ele tem esse foco de trabalhar mais o caminho da meditação pura do yoga. A gente vai explicar que tem dois caminhos. E já a Bhagavad Gita, ela fala mais pra gente, ela fala mais do que eu chamo do caminho da vida iluminada, o caminho mais prático. A gente vai falar sobre isso. Então, assim, ele puxa um pouco mais para esse outro lado, que é um lado mais técnico, às vezes é chamado de yoga mística, é um lado um pouco mais da mente mesmo, de coisas acontecendo na mente. Bom, ele é dividido em 4 capítulos, 4 padas, chamado de padas. A primeira sessão, o primeiro capítulo é o Samadhi Pada. E para quem já é do yoga, vai saber que Samadhi é o último estágio do yoga. Samadhi significa traduzido como transe, eu acho uma tradução legal, transe. É o estado último do yoga, seria a perfeição do yoga. Às vezes é traduzido como perfeição do yoga, às vezes como transe. Mas o que significa Samadhi? Essa absorção pura da mente no objetivo último da meditação. Samadhi. Então ele já começa com Samadhi Pada. Que é engraçado isso. E por que vai começar logo com a perfeição? Por que começa logo descrevendo o estado perfeito do yoga, né? Mas Krishna faz a mesma coisa na Gita, em outros textos na meio do caminho, como Srimad Bhagavatam. A gente vê esse estilo de joga logo, fala da perfeição e depois dá um passo para trás. E esse passo para trás é o próximo capítulo, Sadhana Pada. Sadhana significa a prática mesmo. Sadhana é a palavra que a gente usa em sânscrito para descrever a prática que você vai realizar no yoga para atingir o seu objetivo, o sadhya, o objetivo. Então sadhana, sim, aí é como que você vai fazer. Então ele começa descrevendo a perfeição e depois dá um passinho para trás, é como se levantasse a mão. Não, mas mestre, como é que eu faço para chegar lá? Ah, então peraí, Sadhana Pada. Aí ele explica como chegar lá. O terceiro capítulo é chamado Vibhuti Pada. E Vibhuti Pada, Vibhuti significam os poderes, é chamado às vezes de os poderes místicos ou superpoderes do yoga. Tem essa linguagem assim, Vibhuti então seriam os poderes especiais que o yogi atingia na sua prática de meditação, não na prática do yoga da vida iluminada. A gente tem essa diferença, tá? Então o que seria isso, né? Que história é essa, esses superpoderes do yoga? Então isso aqui foi num retiro recente aqui que a gente fez, não. É o Max, não. É o Max lá em casa, não. Então, o que seriam esses superpoderes? É um tópico interessante, a gente não vai falar muito sobre isso aqui, mas é um tópico que todo mundo que entra no mundo do yoga se depara com isso.
e vê assim que tem esse papo de superpoderes, entendeu? E eram muitos superpoderes, é coisa de Marvel mesmo, assim, DC Comics, sabe? São super-heróis assim mesmo, assim, eles não faziam um trabalho assim de super-herói, mas eles desenvolviam poderes bem além desses que a gente vê dos super-heróis de quadrinho do filmezinho, entendeu? Eles realmente, enfim, descrição de poder levitar, voar, andar na água, isso assim básico, mas ficar à prova de fogo, de veneno, de qualquer tipo, a pele impenetrável, e isso era o começo, isso era o básico, e depois ia coisas muito além, ficar sem respirar, ficar sem comer, e depois muito além mesmo, de conseguir ter poderes assim quase que chegando ao nível de omnisciência e poder assim quase que total, poder de manifestar qualquer coisa de qualquer lugar, de qualquer lugar do universo para qualquer outro lugar, e assim bem, palhaçada, tal, fantasia. Mas tem muito na tradição, então é difícil assim descartar tudo isso como uma grande baboseira, porque aparece em muitos lugares, em muitos textos, repetidamente na tradição, tanto nos textos preservados como o Yoga Sutra, Srimad Bhagavatam, como na tradição, tipo assim, passada, cada linhagem, as diferentes linhagens vão te falar, não, nosso mestre e tal, não sei o quê. Sabe, assim, é muito relato de muitas fontes, né? E de pessoas, assim, que é difícil você falar, essa pessoa está mentindo, né? A pessoa está inventando. Então, um que a gente conhece bem aqui no Ocidente, talvez vocês já devem ter lido, aquele autobiografia de um yogi, de Yogananda. Então, assim, é uma figura como Yogananda, o cara vai mentir, o cara mentiu para vender livro, sabe? Tipo, é uma explicação, tudo bem, mas é uma explicação tão absurda que não cabe, né? E lá você vai ver ele relatando, né? Ele tendo encontrado com vários yogis com poderizinhos, mas com poderes. Eu pessoalmente conheço uma figura importante na nossa, chamado Radhanath Swami, contemporâneo, um guru importante, mundial. E ele relata também na biografia dele que ele foi para a Índia quando ele estava jovem ainda e tal, na década de 60, aquela coisa, aquela busca pessoal no início da década de, final da década de 60, início da década de 70. E ele, na biografia dele, ele relata também que ele estava lá com yogis, que ele viu o pessoal levitando. Quer dizer, aí você fala, o cara vai mentir? Não tem, sabe? Não tem cabimento isso, uma figura santa assim, que vai mentir para vender livro, não. Então, assim, são muitos relatos de diferentes lugares para a gente descartar de tudo. E a gente vai ver que o poder, assim, o caminho da meditação era um caminho de malhação tão intensa da mente que de repente era possível que a pessoa manipulasse a matéria com poder mental. Então a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas tem isso aí, fica só para você saber. Então o Vibhuti-pada é onde ele, depois de um começo inicial, ele vai começar a explicar diferentes poderes místicos e qual que era o foco necessário para cada um dos poderes que ele vai listar lá. Então é isso, esse é o terceiro capítulo. E o último capítulo é chamado Kaivalya-pada. E Kaivalya é a palavra usada nos Yoga Sutras de Patanjali para falar do estado de iluminação, de libertação espiritual total, ou seja, além da perfeição, quando você atingiu a perfeição total. Kaivalya, a palavra no dicionário, ela tem o significado de união e o significado de pureza, ou seja, de estar distinto de puro de tudo, sem nenhuma outra interferência. E as duas definições caem muito bem para o objetivo do yoga, que é atingir a união. Yoga significa união, né? Yoga, junção. A união da alma com Deus, a alma com o divino. E Kaivalya, pureza, porque no yoga a gente está buscando esse estado de pureza, de livrar a alma do envolvimento com a matéria, entendeu? Ela poder brilhar no seu estado original. Então a palavra é muito legal, Kaivalya. E aí o capítulo 4, então, Kaivalya-pada, ele, depois de falar outras coisas, ele encerra nesse tópico. Ok? Bom,
Só para vocês terem uma ideia, é um texto relativamente pequeno. São 196 sutras, 51 no Samadhipada, 55 no Sadhanapada, 56 no Vibhuti-pada e só 34 no Kaivalya-pada. Ok? Bom, então essa é a estrutura do livro e seus versos. Agora, a gente podia dar uma olhadinha em alguns versos chaves para você ter um gostinho do que é que a gente vai encontrar nos Yoga Sutras. Então, logo no começo, o Sutra 1.2, que o Sutra 1.1, o primeiro Sutra do livro, ele só fala assim, olha, agora eu vou falar sobre Yoga. É um papo sério, entendeu? Ele dá assim, não, agora eu vou falar coisas sérias sobre o Yoga. E aí o 1.2 é onde começa, então, ele realmente a explicar a Yoga. E esse verso, esse Sutra é muito importante, é bem legal mesmo. E eu vou ler o sânscrito para vocês pegarem o sonzinho dele e depois a gente vê aqui a tradução. Então ele fala assim, Yoga Chitta Vritti Nirodha. E significa, Yoga significa controlar as flutuações da mente, os vrittis. A palavra vritti é traduzida de muitas formas diferentes, mas ela tem um significado de roda, de flutuar, de mudança. Então as mudanças, as flutuações da mente. Então aí já definiu, muito legal. Yoga significa controlar a mente. Isso é yoga. Yoga, esse é o propósito do yoga, é você começar a assumir comando da mente, porque todo o poder está na sua mente. Esse é o foco de tudo que a gente passa. Você começar a acessar esse poder enorme que você tem com a sua mente. Porque a sua mente define toda a sua vida. Então no yoga a gente vai começar a sair do conceito que é a vida externa que define minha vida. Porque não é verdade. Não é verdade que a vida externa define a vida. A gente acha que é isso, mas não é mesmo. Isso já é assim, coisa de psicologia moderna, neurologia, sabe? Isso é uma coisa bem básica, já é uma realidade que todo mundo pode experimentar. Não é a realidade externa que define a sua felicidade, o seu bem-estar. É como você interpreta a realidade externa. Tudo passa pela sua mente. Então o que a gente vai mudar, a realidade externa, você pode ficar batendo a cabeça, né, tentando mudar a realidade externa, que a gente está tentando fazer vida após vida, diz o yoga, né? E a gente está certamente essa vida inteira tentando fazer isso. Tentando mudar a realidade externa. Então a gente acha que vai ser feliz com aquele emprego, a gente vai ser feliz com aquela pessoa, com aquele cabelo, com aquela roupa, com aquele carro, aquele celular, né? E você fica correndo atrás dessas coisas. Só que aí não dá certo. Aí você, não, vou fazer um ajuste. Agora é só essa aqui. Aí você, não, esse aqui. Ele, não, vou esse aqui. Aí você, quase lá, peraí. Aí você morre, aí começa de novo. Não, aqui, ó. Aí morre de novo. Entendeu? Aí a gente está fazendo e não dá certo, né? Não tem nada certo. Então, a ideia do yoga é, não, para com isso. Vamos mudar, que tal? Porque aqui fora, para começar, aqui fora tem um problema muito grave. Você controla tudo aqui fora? Não. Né? Nem o cara mais poderoso não controla, né? Como a gente viu muitos casos poderosos quebrando a cara. Não controla. Eu não consigo controlar os átomos, o Sol, as estrelas e a Lua, certamente não controlo. Eu não consigo nem controlar meu corpo, né? Pestana, não consigo controlar quase nada. E o que dizer de controlar você? E você tem a sua decisão, seu poder, a sua vontade. Eu não posso controlar o que você vai fazer, o que você vai pensar, o que você vai sentir. Então, basicamente, aqui fora está quase totalmente fora do meu controle. E outra, quando você quer mudar aqui fora para ficar feliz, você quer mudar aqui fora, mudar para ficar melhor depois, no futuro, não é mesmo? Aí o futuro que nem existe mesmo, né? Porque nem está acontecendo agora. Aí você saiu do aqui agora
apostando a sua felicidade em pessoas e coisas agindo de tal forma, acontecendo de tal jeito no futuro. Isso é um desastre total. É o que eu chamo do paradigma da fantasia. Então esse paradigma da fantasia é o que mantém a gente infeliz. Essa é a receita para a infelicidade. É assim que você mantém a ansiedade, é assim que você mantém e aumenta seu medo, sua frustração, raiva, inveja, tristeza. Porque você está sempre achando que não, no futuro aquela coisa vai vir, aí não vem, aí tal. E aí pior ainda é quando vem, que você fala, ixa, não adiantou nada. Aí é... então deixa eu bolar outra coisa. Peraí. Então não adianta. Então esse é o paradigma da fantasia. Mas o yoga está falando, não, para com isso. Aqui você não muda, que tal você trabalhar aqui? Porque olha só, aqui fora não está no meu controle, mas aqui poderia estar. Talvez não esteja hoje, porque eu não tenho trabalhado yoga. Mas, pelo menos teoricamente, todo mundo aceita que está no controle, né? Eu posso trabalhar isso aqui, porque é minha mente. É minha mente. Então, eu posso decidir como que eu interpreto as coisas. E todo mundo aqui já teve essa experiência, que de repente você estava mal, e aí deu um clique, alguém te deu uma palavra de sabedoria, você captou alguma coisa, alguém te deu um ajuste, que tal você ver desse jeito? Aí você, olha só, não foi? E aí você mudou, só uma coisinha, talvez, por que você não vê gratidão? Será que tem alguma coisa legal da situação? Tem. Aí você muda, porque você começou a cultivar gratidão. Uma pessoa foi embora, você ficou triste, depois a pessoa fala, vem cá, aquilo ali foi bom, aquele cara não era legal, aquela pessoa não era legal para você está melhor agora. Aí você fica melhor mesmo. Você está triste porque perdeu o emprego, depois você fala, mas quer saber, eu nem gostava daquele emprego, surgiu agora uma nova coisa que eu posso fazer. Poxa, se não tivesse perdido aquele emprego, eu não teria, foi super legal, não é? Então você já teve essa experiência de realinhar um fato externo, uma coisa que você achou que era ruim, virou uma coisa boa. Só que o yoga está falando, não, você pode fazer isso direto. Direto. Tudo que acontece, você pode fazer ele ser uma coisa muito boa. E a gente vai criar um estado mental, as ferramentas, a gente vai criar um estado, uma mente poderosa, um foco tal, e pegar as ferramentas que tudo que acontece, a gente vai estar graças a Deus. Você vai estar feliz, você vai estar cheio de gratidão, satisfeito, tranquilo, porque você vai estar pegando tudo que acontece e trabalhando da forma correta, com a visão correta, de dentro para fora e não de fora para dentro. Então esse poder da mente é muito grande, isso só para viver bem aqui. Agora o yoga vai ter esse chamado, de espiritual, de libertação, de iluminação, mas também assim, é sua mente. E o yoga tem é bem diferente assim, O objetivo é o mesmo, às vezes uma linguagem parecida, devoção a Deus, adorar Deus. Tem um objetivo, reino de... tem uma linguagem parecida com as tradições abraâmicas, que a gente conhece mais o cristianismo. Tem. Mas a maneira, o foco, o caminho é bem diferente. Porque no yoga ele está falando, não, é a sua mente, não adianta você só, participar de uma religião, você ser membro de alguma congregação, não adianta você fazer um ritual, você naquele domingo fez aquele negócio. Não, isso aí não é isso não. Não. Puxa a responsabilidade. Você, é sua mente está onde? Você quer se iluminar? Então a sua mente tem que se iluminar. Você vai ter que elevar o foco da sua mente em direção às coisas além da matéria, a transcendência. Você vai ter que operar com a visão transcendental.
Então é um chamado diferente. Tudo isso vai ser com a mente. É com a mente que eu vou elevar minha consciência. É com a mente que eu vou me reconectar ao divino. É com a mente que eu vou praticar o divino no meu dia a dia. Que eu vou tentar ser alma e não simplesmente uma pessoa egóica. É com a minha mente que eu vou fazer isso. Então, muito legal esse sutra. Né? Yoga significa controlar as flutuações da mente. E o próximo sutra, bem interessante também. Próximo sutra, ele fala assim, Tada drashtu swarupe vastanam. Significa, então, se você fizer isso, se você controlar a sua mente corretamente com yoga, então o observador se absorve em sua natureza verdadeira. É outro detalhe bem legal do yoga, que ele está falando, olha, a gente vai trabalhar todo esse processo do yoga para você ser você de verdade. Então a gente usa esse termo, né? Autorrealização. Você entender, realizar quem você realmente é. Então o yoga está falando, olha, com a mente a gente vai então poder ser a gente de novo. Swarupe. Swarupe, o sva é que nem o sua em português. Swarupe, forma. Você vai retomar sua forma original. Que o yoga tem esse chamado, que você tem uma natureza espiritual, transcendental, eterna, sempre existente. E você, pelo processo de yoga, você vai se realinhar com ela, você vai redescobrir essa natureza já existente. Não que você está vindo de um lugar escuro e você está indo para a luz. Não, você é a luz, sujou um pouquinho e agora a gente vai limpar. Então, assim, eu gosto do visualização assim, do diamante que caiu na lama. Então, um diamante lindo, transparente, maravilhoso, caiu na lama. Então, está todo sujo. Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a lama virar diamante? Não. Só limpar, limpar, limpar. E vai voltar ao seu estado original, sem nenhuma mácula. Não foi arranhado pela lama. Então, isso que a gente está querendo fazer no yoga. Mas olha só, para encerrar essa sequência, Sutra 1.4. Muito legal esse comecinho do Yoga Sutras, eu gosto muito. No Sutra 1.4, ele fala assim, Vritti Swarupyam Itaratra. De outro modo, ou seja, se você não controlar a mente, de outro modo, o observador se identificará com as flutuações da mente. Ou seja, se você não fizer esse processo de yoga e achar e descobrir sua verdadeira natureza, sua essência espiritual eterna, se você não fizer isso, você vai continuar vivendo as flutuações da mente. Você vai ficar na novela, eu falo assim, né? Porque a gente faz uma novela, vira uma novela, drama, né? Então, às vezes eu brinco assim, Dharma sim, drama não. Então assim, né? A gente vive o drama, então você entra no drama da vida, do cineminha, porque tudo é externo. Então eu gosto de comparar assim a vida mundana, a consciência mundana, com você assistindo um filme. Então você lá está assistindo o filme, a consciência está externa, certo? Você está vendo lá, acompanhando tudo na tela, os sons e imagens. E aí com essa consciência externa, você segue as emoções vindas de fora para dentro. Ok? Né? Então acontece, né? Aí você chora, você ri, fica com medo, fica empolgado, né? Tudo lá fora. Não é real. Não é você. É você externalizou a coisa. E a gente faz assim com a vida. A gente vive, a gente se identifica com o que a mente está fazendo. Então, se a mente está se sentindo traída, você então se sente traído. Se a mente está se sentindo perdedora, você se sente perdedor. Se a mente está se sentindo, eu sou muito incrível, você está se sentindo, sabe? A mente está trazendo essas coisas. Eu sou bonito, eu sou isso, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, aquilo. E aí você se identifica com isso e se confunde.
e se machuca. Porque toda novela aqui, ela é um pouco... é dramática, né? Sempre tem um elemento de drama, né? Nunca é uma novela muito assim, tranquila, né? Tem muito drama, né? Decepção e traição e medo, não é? E angústias. Ganhou, perdeu, né? E no fundo, aí você morre, aí você perdeu mesmo, né? Então o filme sempre acaba mal, né? O herói sempre morre. Você que é o herói, né? Sempre. Então é um filme meio pra baixo, assim, né? Quando tá indo bem, que às vezes é um desastre total, né? Às vezes é um filme de horror, né? Graças a Deus, assim. Não, é para muitas pessoas, né? A gente tá rindo, mas assim, para muitas pessoas é um filme de horror. Mas mesmo quando não é uma novelinha mexicana, né? Aquela que vai, ui, 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 isso, aquilo, eu era jovem. Sabe aquela coisa, né? Sucesso, não sei, agora eu sou rico, não sou pobre. Né? Então a gente vive as flutuações da mente, e não tem felicidade nisso. Então, esse é o comecinho bem bacana dos Yoga Sutras. Deixa eu falar um pouquinho agora desses dois caminhos do yoga, que esse é um papo importante e tem muito a ver com o que o Yoga Sutras estão fazendo. Então, basicamente, tem dois caminhos do yoga, que eu chamo de caminho da vida iluminada e o outro, o caminho da meditação pura. Como é que é isso? O caminho da vida iluminada é o caminho que é enfatizado, tanto assim, nos Yoga Sutras ele começa, ele dá primeiro a explicação desse caminho da vida iluminada. Eu destaco isso, assim, eu tento mostrar nos Yoga Sutras como ele prioriza esse caminho, que é o caminho principal, e depois ele explica o caminho da meditação pura. Na Bhagavad Gita, o enfoque é quase 100% no caminho da vida iluminada, mas tem a descrição do caminho de meditação pura, né? Especificamente na Bhagavad Gita, no capítulo 6, Krishna dá algumas informações, no final do capítulo 8 também. Então tem uma menção na Bhagavad Gita. Mas nos Yoga Sutras, eu acho que até por uma questão assim, tipo, a Bhagavad Gita já falou sobre o caminho da vida iluminada. Então eu não preciso falar aqui de novo, porque todo mundo tem a Bhagavad Gita, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais, justamente, desse outro processo que não foi explicado em maiores detalhes na Bhagavad Gita, que é o caminho da meditação pura. Esse caminho ele tem um nome na Bhagavad Gita de Dhyana Yoga. Dhyan é meditação, a mesma palavra de meditação que aparece nos Yoga Sutras de Patanjali, Dhyan. E curiosamente, essa palavra Dhyan, quando ela foi saindo da Índia, quando o budismo foi que os budistas abraçaram todo o caminho do yoga, né? Eles ajustaram do caminho do yoga. Então eles usavam também a palavra meditação, dhyana, e quando o budismo foi saindo da Índia, assim que culturalmente, não violentamente, mas de forma cultural, o budismo foi sendo expulso da Índia assim popularmente foi voltando ao interesse pelo caminho original do yoga védico e tal. Então o budismo foi saindo da Índia. Isso no século VII, com Shankara, enfim, isso é um tópico interessante à parte, mas com a vinda de um grande sábio chamado Shankara, mais ou menos no século VII, VIII, aí ele mudou assim, o budismo que estava forte na Índia, ele foi perdendo seguidores, foi perdendo interesse, e Shankara foi ganhando um monte de seguidor no Instagram e tal, no YouTube, e o outro baixou a bola. Aí foi saindo. E como foi saindo para cima, né? Então vai lá para cima, aí você vê Nepal, não sei o que, China, aí vai indo para lá, e aí foi Jan, aí chegou no Japão Zen. Jan, Zen. Então Zen é a transformação da palavra Dhyan indo assim, culturalmente sendo levada lá para o Japão. Então Zen é Dhyan, é meditação. Então, eu sou Zen, que significa que você está meditando. Então, vamos lá. Então, o caminho de meditação pura, chamado Dhyana Yoga na Bhagavad Gita, e nos Yoga Sutras de Patanjali, ele recebe o nome de Ashtanga Yoga. Yoga de 8 partes. Ashta, 8, Anga, braços, partes. Ashtanga Yoga, Ashtanga Yoga.
Então ele recebe esse nome de Ashtanga Yoga. Qual que era a ideia? No caminho da vida iluminada, você vai espiritualizar a sua vida. Então é um caminho para todo mundo. Por isso que é o caminho que eu ensino, que eu pratico, que é o caminho basicamente para todo mundo no mundo hoje. Então você pega a sua vida do jeito que ela é e você vai iluminando ela, espiritualizando ela. Então você não precisa largar emprego, você não precisa largar a família, você não precisa parar de comer ou não usar roupa, não, você continua com a vida. Então você está lá seu emprego, sua família, sua casa, seu lar, tudo que você tem é casa, carro, sociedade, voto, tudo que você faz, continua. Né? Só que você vai mudando a sua mente, o seu foco, a maneira de interpretar a vida, os objetivos, as prioridades, enfim, você vai mudando um monte de coisa aqui dentro, que vai fazendo a vida ficando cada vez melhor, mais leve, mais legal, mais alegre e mais iluminada. Então esse é o caminho principal. O exemplo disso, de novo na Bhagavad Gita, é quem escuta a Bhagavad Gita. É um grande guerreiro, o general Arjuna, um amigo de Krishna, que era o príncipe regente, eram os Pandavas. A gente está aqui no paraíso dos Pandavas, né? Então ele é o Pandava do meio, os 5 irmãos, filhos do imperador. Então ele era um príncipe do império. Então imagina, o cara que é príncipe, guerreiro, comandante geral. Então assim, casado com, acho que tinha 2 ou 3 esposas, tinha filho, sabe? Então esse é o exemplo de quem está ouvindo e se tornando um yogi. E ao se tornar um yogi perfeito, depois de ouvir a Bhagavad Gita, ele continua fazendo tudo isso. Ele não larga nada. Ele continua na posição dele de trabalho, de família, de posse. Entendeu? Então esse é o exemplo para a gente seguir mesmo. Esse é o exemplo que a gente pratica da vida iluminada. Mas o caminho da meditação pura é um pouquinho diferente. Nesse caminho, o yogi que já tinha, tá bom, já entendi um pouquinho, tipo, saquei qual que é, agora vou largar tudo. E normalmente, tradicionalmente, eram só os homens que faziam. Largavam tudo e ia morar numa caverna mesmo, assim, numa caverna, na beira de um rio sagrado, na floresta. É total renúncia mesmo, largava tudo, assim, nem roupa, sabe? Só usa um trapinho, uma coisinha. Curiosamente, eles falam assim de roupas feitas como é que chama bark? Da casca da árvore, como é que fala? Tem uma palavra melhor para casca da árvore? É isso que fala, né? Entendeu? Roupas feitas disso, entendeu? Então, assim, era uma vida roots, assim, de sair, largar tudo e ficar na natureza, sem nada, e meditando o dia inteiro. Então, o dia inteiro, né, fazia o processo, a gente vai ver o que é esse Ashtanga Yoga, mas aí, meditando. O dia inteiro, todo dia, para o resto da vida. Então, o caminho é difícil, é um caminho muito duro, né? Muito difícil. Mas aí imagina a pessoa o dia inteiro treinando o foco da mente, o dia inteiro só fazendo isso, treinando o foco da mente, foco da mente, foco da mente. Focos cada vez mais precisos e pequenos, assim, eles usam, você vai ver nos Yoga Sutras de Patanjali, ele falando assim, foco atômico. Literalmente tentando focar a mente, sabe? Eles usam a palavra átomo, sabe? Se tentar focar a mente assim no nível até além do átomo, dos modos da natureza, dos gunas. Então, um foco assim inconcebível para a nossa mente, inconcebível, completa. Mas não era fazendo assim 3 dias, não era retiro de 3 dias, 10 dias. É a vida inteira. Então era 10, 20, 30, 50, 100 anos, porque eles viviam muito tempo, que ficavam só meditando, comendo, né, comida integral, orgânica, crua, né? E aí vivendo, imagina você praticando 100 anos, aí o que vai acontecer? Por isso que aí você pensa, os superpoderes talvez não sejam tão loucos assim, porque o que aconteceria se você treinasse a sua mente durante 100 anos? Né?
Eu dou o exemplo dos atletas. A gente fica impressionado, né? O que um atleta consegue fazer. É inconcebível, né? Você vê aqui que ele consegue fazer, a velocidade que consegue correr, o pulo, distância que pula. Aí você vai tentar pular e você... Você fala, como é que é possível um negócio desses, né? Você vai tentar nadar e você tá lá e o cara... É inconcebível, né? É inconcebível as coisas que eles fazem, né? Bicicleta, você fala assim, não é possível. E às vezes você está há anos e anos treinando, aí você vai ver o top, aí você fala, não dá, pô, como é que pode, né? Você vai ver um Ironman, né? Você mal consegue, é muito longe, não quero andar 200 metros. Aí tem o Ironman, as pessoas reclamam que é um pouco longe o chat, né? Aí tem um cara fazendo Ironman, ele está fazendo, sei lá, nadou, sei lá quantos quilômetros que é, né? 2 quilômetros nadando, aí andou de bicicleta, não sei quantos centenas, aí depois fez a maratona, você fala, eu não consigo nem correr 5 quilômetros, né? É inconcebível, porque ele está lá treinando aquela coisa específica. Então imagina um atleta da mente, treinando a mente. Então é isso. Então esse caminho da meditação pura é realmente o caminho que praticamente ninguém faz hoje, assim eu pessoalmente não conheço ninguém fazendo, porque é quase que impossível, né, de tão intenso que ele é. Ele é impossível para mim certamente, mas é impossível, acho que para, né, as pessoas de hoje, pessoas que estão na nossa sociedade, enfim. Na Índia não tem ainda, não? Se tiver, estão escondidos lá na montanha, entendeu? Assim, nos Himalaias. Tem gente que fala que no Kumbh Mela eles descem, aparecem lá, os yogis de 300 anos, entendeu? Tem esse papo. Se não chegar pro cara e pedir, não, mostra aí. Mostra o documento, né? Então, assim, não tem informação, assim, mas aparece, assim, aparecem umas figuras, né? Que estão lá meditando há séculos. Mas, enfim, não é uma coisa que você vai ver. E por isso que você não está vendo hoje exemplos de poderes místicos, porque praticamente é uma coisa que se acabou, né? Sei lá, porque vai entender, né? Mudanças da sociedade, de repente nosso DNA, né? Testes atômicos, sabe? Vai entender, porque é um nível tão sutil que de repente um teste atômico já muda tudo, ondas, micro-ondas, todo lugar. A gente está com micro-ondas passando pelo nosso cérebro agora. O que dizer de agrotóxico, poluição, anúncio, televisão, né, internet. O que isso não fez com o nosso cérebro? Vai saber. Enfim, então esse nível assim, eu acho que praticamente não existe mais. Então, esse era o caminho da meditação pura. Vamos dar uma olhadinha aqui no famoso... no caminho da vida iluminada eu explico mais no meu livro O Caminho 3T. Né, que esse é o foco lá, eu explico como que você vai fazer esse processo, como que ele se dá. Né. Mas vamos ver aqui o que seria o caminho dos yogas, do Ashtanga Yoga. Então esse é um sutra bem importante, famoso, dos Yoga Sutras de Patanjali. É o Sutra 229, onde ele fala assim, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Ashto, Angani. Que significa os 8 membros do yoga são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, recolhimento, concentração, meditação e Samadhi. Então esses 8 elementos desse processo. Os Yamas e Niyamas a gente vai ver separadamente, é um tópico bem legal também dos Yoga Sutras, então eu vou separar isso para uma outra palestra, outra apresentação que a gente está fazendo aqui, separada só para a gente ver os Yamas e Niyamas, que dão um resumo também do caminho todo do yoga, que se aplica tanto à vida iluminada quanto ao caminho da meditação pura. Então, toda uma base, um preparo e um foco, uma receita de como praticar yoga que tem nos Yoga Sutras de Patanjali. A asana é a postura, porque para esse caminho, aí que surge o asana no caminho do yoga, porque para você ficar horas e horas e horas e horas e horas, imagina 10, 12, 15, 16 horas por dia, 18 horas por dia meditando, você tem que ter uma boa postura, senão você vai parar no hospital, entendeu? Literalmente. Então você vai se arrebentar todo, então tem que estar muito bem equilibrado tudo para você achar aquele ponto de equilíbrio, ter a força muscular, ter tudo alinhadinho,
para você conseguir ficar na postura. E o objetivo do asana tem uma descrição bem interessante de um comentário, que os Yoga Sutras, como eles são muito reduzidos, eles sempre vêm com um comentário de quem está apresentando o texto, entendeu? Então, nos comentários mais antigos dos Yoga Sutras, é do século V. E a gente vê um comentário nesses comentários que tem ao longo da história dos Yoga Sutras, tem uma definição muito interessante, que o asana era para você esquecer o corpo, para poder focar na consciência, porque como é o trabalho de meditação, é que tipo, o ideal é tipo, pega o cérebro e bota, sabe? Porque o corpo agora não é só a mente que eu vou trabalhar, então eu não quero ter nenhum envolvimento com o corpo, não pode me chamar o corpo, não pode doer, não pode me incomodar. Então, asana. Pranayama, a gente sabe, né, que pranayama, os exercícios respiratórios, todo mundo sabe, é um fato já da neurociência, né, que respiração afeta o cérebro. Então, por exemplo, clássico, normal, respiração lenta e gradual acalma o cérebro, desliga, né, a amígdala cerebral e deixa você com o córtex fluindo bem. Entendeu? Então, isso é um fato da neurociência. Então, pranayamas faziam os exercícios apropriados para entrar no estado de meditação. Recolhimento, essa palavra pratyahara, era você tirar os sentidos de fora, né, da telinha do cinema e recolher. Você está entrando, você vai entrar aqui dentro. Então você não quer ficar enxergando nada, nem tocando, nem sentindo, nem cheirando, entendeu? Você quer recolher. Então recolhimento para entrar aqui dentro, consciência entra dentro, e aí começa o processo do foco. Concentração, meditação, um ponto só, samadhi, absorção completa no foco da meditação, ao ponto que você esquece que você está meditando na coisa. Só a coisa, o objetivo é tudo. Entendeu? Então esse é um sutra muito importante, muito famoso dos Yoga Sutras de Patanjali, né? O Ashtanga Yoga, que de novo, puxando para esse lado do caminho da meditação pura. Muito legal. Ok, um ponto assim chave, um ensinamento chave que ele quer deixar. Ele usa essa palavra, viveka. Viveka é o tema assim, dos Yoga Sutras, e viveka significa distinção. Então, um sutra antes de falar do Ashtanga Yoga, quando ele estava ainda descrevendo o caminho da vida iluminada, o caminho geral do Yoga, ele fala, olha, o objetivo de tudo é viveka. Então você vai ver que, ó, descreve-se duas técnicas, dois caminhos, mas olha, todo mundo, o objetivo é viveka. E viveka é distinção. O que é isso? Esse é o conceito básico do yoga. Que tem duas energias. Krishna explica assim na Bhagavad Gita, ele começa. A primeira coisa, quando ele está se explicando, ele fala, olha, eu tenho duas energias, energia espiritual e energia material. E todo o caminho do yoga é você separar-se, você, energia espiritual, saber distinguir entre você, entre alma, entre transcendência e a matéria. Viveka. Esse é o objetivo do yoga. Para você poder ser você, você vai ter que saber distinguir o que é matéria e o que é você de verdade. Entendeu? Então esse é um ponto bem chave, viveka. Toda hora ele fica falando viveka, para você atingir viveka. Ó, com isso você vai ter essa distinção. E chega ao ponto que aí você entendeu bem, encerrou. Então vamos ver como é que chega nesse finalzinho. Vamos ver agora o finalzinho dos Yoga Sutras, para a gente, como é que é esse processo de viveka. Então ele fala assim no Sutra 4.32, lembra que são 34 sutras no quarto e último capítulo. Então esse aqui é o antepenúltimo sutra. Ele fala assim, esse conhecimento perfeito finda o envolvimento com os gunas, que é a energia material, e suas intermináveis transformações para o yogi, agora estando cumprindo o seu propósito.
Então ele fala que na medida que você vai trabalhando o caminho do yoga, desenvolvendo o viveka, aí você então vai finalmente encerrar seu envolvimento com a matéria, que agora a matéria não mais serve para a alma agora já retomou sua rupa, sua forma original, a sua existência pura espiritual, então ela não precisa mais da ilusão do mundo material, ela não precisa mais, ela saiu do cinema, não precisa mais ficar vendo filme, eu tenho uma vida, eu posso sair daqui. Eu uso o exemplo que filme a gente tem que sair mesmo, eles botam você para fora. Mas eu uso o exemplo que é um pouco mais assim, talvez real, do videogame, daquelas pessoas viciadas nos videogames. Então você entra lá, né, tem gente que fica jogando, né, tem história de gente que morre, né, fica 3 dias jogando e morre, né, porque não sai para comer, sei lá. Tem essas histórias, né. Então você está lá naquele videogame, você está lá vivendo aquela ilusão, e aí você fala, não, peraí, eu tenho uma vida. Opa, deixa eu não preciso mais disso aqui. Eu tenho minha vida aqui, real, além disso aqui, fora do computador, né? Então esse sair, esse é mais ou menos o processo. A alma, isso aqui é um videogamezão, é Maya, né? Naquele filme clássico Matrix, eles botaram isso bem explicadinho assim. Então você sai dessa ilusão e você retoma a sua vida real. Então não tem mais necessidade de viver, que você conseguiu separar. E aí por último, bem bonito esse sutra, é o último sutra dos Yoga Sutras de Patanjali. Ele fala assim, Kaivalya é quando os gunas se retraem. A alma vê que não há valor algum na existência material. E o poder da consciência se situa em sua identidade espiritual pura. É muito legal esse sutra, muito legal. Então, Kaivalya, iluminação, o estágio final, libertação espiritual, a alma já vê, não tem nada a ver, né? De novo, não tem nada a ver com esse videogame, eu tenho uma vida aqui, eu não preciso ficar nessa, eu tenho coisas reais aqui, isso aqui é ilusão. Sair, não tem nenhum valor. Entendeu? Você entende? Não tem nenhum valor. Eu estava lá no videogame achando que aquele escudo, aquele negócio, aquele carro era tudo muito legal, mas agora vejo que não tem nenhum valor. Porque imagina, não tem nenhum valor, né? É um videogame, não tem valor nenhum na vida real. Não tem nenhum valor para mim. Então eu saio daquilo. E agora eu me situo na minha consciência real. Então é muito legal esse sutra. Então é isso, assim termina os Yoga Sutras de Patanjali, né? E só para vocês terem uma ideia, é um livro maravilhoso, mas eu quis só dar uma introdução básica aqui, a gente vai ver mais, né? A gente vai ver mais nas próximas palestras, mas aqui é para você ter uma ideia geral e vale a pena se aprofundar. A gente faz um curso online, na verdade, assim, que a gente vai sutra por sutra, a gente estuda o texto completo, bem profundo, assim, a gente vai estudando, assim, porque é um livro que vai revelando, tem muitos detalhes importantes de funcionamento da mente, da consciência, muitos insights, assim, que tem um impacto real na sua vida, assim, que vai mudar e ajudar você no seu processo de transformação. É um livro muito especial, muito importante do caminho do yoga. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Hare Krishna.